Uma das vantagens da gente criar o nosso próprio podcast é que a gente manda e desmanda. Quem vem, quem não vem, edita, não edita, põe trilha, não põe trilha. E eu tenho ainda uma outra vantagem. A minha profissão me levou a tropeçar em pessoas que são pessoas muito especiais. Pessoas dessas que você quer colocar num potinho, guardar no bolso e levar para casa. A minha convidada, que você vai conhecer logo depois da vinheta, é a Kátia Penteado. Ela é uma grande exemplar dessa categoria de gente. Eu tenho certeza que você vai gostar dessa conversa. Conversedo Cinema, um podcast sobre o seu filme favorito. Apresentação, Lipe Fonseca. Ei. Kátia Penteado, finalmente deu certo. Finalmente, uma honra estar com você. A honra Aliás, é toda minha. você está no meu potinho meu potinho mais bonito está com você. Olha, esse potinho, eu queria até te presentear com uma caneca do podcast. Lindíssima. Você não precisa colocar no Obrigada. potinho, me põe numa Olha, que caneca. demais. Conversando, a gente se acinemar. Fiz especialmente para essa série de episódios aqui no estúdio. Muito legal. Eu tô muito feliz de você vir. Faz mais de um ano que a gente fala de você participar, né? Mais ou menos. E quem não tem a honra de ser seu amigo, que eu já me considero seu amigo, até de outras encarnações. Com certeza. É que você não lembra, eu lembro. Fala pra gente, quem que você é, Kátia Penteado, jornalista, você é daqui de São Paulo. Eu sou paulistana, fui criada em Jundiaí até meus 18, fiquei em Jundiaí até meus 18 anos. Quando entrei na faculdade, eu vim para São Paulo. Mas sempre amo a profissão, você sabe disso, Eu né? também. Gosto muito do trabalho que eu faço. Já trabalhei em várias áreas dentro do jornalismo, mas sempre com coisas muito técnicas. Mas, além da minha profissão, eu tenho uma outra atividade que eu gosto demais, que é o meu trabalho dentro do movimento espírita do Estado de São Paulo. E já fiz trabalhos em âmbito estadual. E dentro dessas atividades, eu gosto muito, que é aí que a gente anda conversando, de pegar filmes gerais, e comentar dentro do olhar da doutrina espírita, né? Dos conceitos espíritas. Você veio de uma família espírita ou não? Sim, eu sou... Meu bisavô era espírita, a família, de um modo geral, toda é espírita. Poucos atuam no movimento. Quando a gente fala movimento espírita, é movimento mesmo. Não é só a casa espírita, Tá. né? É uma inter-relação dentro das diversas casas. E sempre trabalhei muito na área de estudo. Então, o cinema acaba sendo uma fonte interessante de debate doutrinário. Kátia, eu não sou espírita, mas eu tenho muito interesse pelo tema. Eu percebo que ainda existe muito preconceito sobre o que é o espiritismo. Eu acho que o que existe, eu vou usar uma palavra que de modo geral as pessoas não gostam, é ignorância. Tá. Ou, eu não vou dizer desconhecimento, porque todo mundo conhece o espiritismo. O que existe é uma confusão do que é espiritismo e do que são práticas mediúnicas ou práticas de mediunismo. A doutrina, a mediunidade é um aspecto, dentro do espiritismo, a mediunidade não é a base é a comunicação entre espíritos, Tá, encarnados e desencarnados. tá. É bem por aí. A mediunidade é a mídia, é o caminho. Entendi, Tá? é. O médium é um instrumento. Uma conexão. O médium é um instrumento. Ele é, teoricamente, como se fosse um aparelho de rádio. Tá. Você não se usa mais rádio, né? Mas eu ainda ouço Eu uso rádio. muito. Eu também, eu adoro rádio. Mas é como se fosse o celular. O Tá. médium é o celular. Você conecta onde você quer. Tá. Esse é o papel do médium, Mas de intermediário. é um dom. Não vejo como dom, eu vejo como uma possibilidade. Tá. Porque a hora que você recebe uma inspiração, você está recebendo essa inspiração de fora de você. Entendi. Senão, ela seria intuição. Entendi. Mas você desenvolve isso ao longo da vida, com estudo. Você pode desenvolver, você pode ampliar os seus potenciais. Ok. Agora, por exemplo, ser vidente, realmente fazer psicofonia, comunicação de espírito, isso você não vai conseguir se você não tiver sido vindo preparado para fazer isso. Entendi. Tá?
É que aí a gente vai entrar em conceitos mais complexos. Mas eu acho interessante. Mas o nosso foco principal, dentro da doutrina, é a evolução contínua do espírito através das reencarnações. É aí que pega. Né? Reencarnações sempre evolutivas, não retrogradadas, a gente não volta a outras condições. Tá. E a reencarnação como instrumento de justiça, como prova da justiça divina. Entendi. De igualdade de oportunidades para que todos cheguem à condição de espírito puro. É esse o nosso conceito. Legal. Eu acho que isso serve de base, inclusive, para o desafio que eu te dei, que era pensar em filmes que se conectem com esse conceito, com essa doutrina, né? Eu gosto muito de filmes que você consegue perceber que a direção, o autor do filme, ele pegou algum ponto do que se trabalha dentro do espiritismo e desenvolveu isso com um olhar, primeiro, sem preconceito, segundo, não fazendo filme espírita. Entendi. Não é para doutrinar. Não é para doutrinar. Então, você tem alguns clássicos, assim, filmes, inclusive de grande bilheteria, com atores de grande sucesso, que mostram exatamente... Tem um do Morgan Freeman, que é fantástico, que ele é Deus, né? É um filme muito engraçado. Mas para mim ele é. Então. Mas ele faz o papel de Deus. E ele é um Deus muito engraçado. Então, eu não lembro agora. Esse filme eu não pus na minha lista, eu não lembro agora. Não é o Todo-Poderoso? Acho que é esse o nome. Jim Carrey. Muito bom. É um filme muito engraçado. Que não deixa de poder ser analisado dentro do que a gente estuda no Espiritismo. Que é entender Deus, entender a relação nossa com a divindade, como que isso funciona, né? Mas você tem aquele filme, Os Outros, tem A Espera de um Milagre, O Céu Pode Esperar, tem O Sexto Sentido, com o Bruce Willis, que também um clássico, né? Mas me perdoe a ignorância, né? Eu acho que é Santo Agostinho que dizia que a inteligência é reconhecer a própria ignorância. Nesse sentido, eu sou inteligente. Eu também, eu reconheço a minha. Como que eu entendo o Sexto Sentido, os outros, para mim parece mais óbvio com as informações que eu tenho. Mas como que o Espera de um Milagre se conecta com o ensinamento da doutrina? Pela fé. Tá. Na verdade, ali você tem uma prova da fé. Tá. Da confiança que você tem, né? Nas possibilidades de cura, né? De evolução. É o caso do Mistério da Libélula. É lindo esse. Tem aquele outro, Peraí, deixa eu pegar. Eu pus no celular, mas não adianta. Eu tenho que ir pro meu papelzinho aqui. Eu sou do papel também, tem o Mistério da Libélula e tem Amor na outra... como é que é? O Amor... Amor Além da Vida. Esse filme é lindo. Robin Williams. Né? Com o Robin Williams. É lindo. Então, são filmes que mostram que a vida continua. Sim. Então, essa possibilidade, apesar de ser trabalhada em muitas... Claro, todo espiritualismo funciona... Né? O espiritismo está dentro do espiritualismo. Todo espiritualismo funciona pela existência do espírito. Tá. Só que no espiritismo, o espírito continua atuante. Em outras religiões, em algumas religiões, ele fica esperando, ele dorme... Ele está... No espiritismo, ele continua vivendo. Passou só para um outro plano. Só para uma outra dimensão, um outro plano, que é o que a gente chama de plano espiritual, que é o plano normal. O estar aqui não é normal. O normal é estar desencarnado. Aqui é um estágio? Aqui é um estágio. Olha só. A gente costuma dizer que a gente tem uma vida, que é a vida do espírito, e nós temos existências na matéria. Tá. No corpo físico. Tá. Essas existências são etapas evolutivas. Então, em cada encarnação, eu aprendo alguma coisa. Aí você vai falar assim, nossa, mas eu tenho a impressão que tem gente que não está aprendendo nada. Passa essa ideia. Então, porque a consciência não está expandida. O esquema é como nós vamos trabalhando o nosso nível de consciência. Tá. Porque a evolução é individual. Eu não vou fazer você evoluir. Tá. Eu não vou fazer ninguém evoluir. Claro, porque aí não é amadurecimento, né? Não, porque é algo próprio mesmo, né? Então, esses filmes mostram, na verdade, a relação que existe depois que se você
parte. Tem um muito atual que é uma comédia que eu adoro assistir. Tá na Netflix, é filme da Netflix, que chama Esticando a Festa. Esticando a Festa. É de uma jovem... bem baladeira. Que nem bem... nós, assim. Que nem nós é ótimo, obrigada. Mas uma jovem baladeira mesmo, que passa mal numa balada e morre vomitando no banheiro. Oh, meu Deus. Da balada. Desbloqueou um medo aqui, Kátia. E aí, não, mas o que é engraçado é que daí ela encontra... ela morre, quando ela descobre que ela está morta, ela entra em pânico, e ela encontra uma mulher que é o guia, que vai conduzi-la... Normalmente, nesses filmes, o processo é ir para a luz, né? Tá. Conduzi-la para a luz. Sim. Mas ela está numa fase intermediária, porque ela ainda não está em condição de ir para a luz. E essa mulher, inclusive, eu me identifico muito com essa mulher. Porque ela é objetiva, ela é direta, ela esculhamba com a menina. Então, assim, é uma coisa muito... A menina é teimosa, a menina não quer aceitar a orientação de jeito nenhum, ela não quer morrer, né? E ela já está morta, então, depois que morre, não tem mais o que fazer, né? Mas essa mulher é o quê? Uma guia? É uma guia. Uma guia. E ela dá para a menina um prazo, eu não vou contar o filme, e algumas coisas que a menina precisa fazer, que ela precisa resolver para poder ir para a luz, e que ela tem 7 dias. Então, o filme é muito interessante, porque a gente vai vendo o que é a consciência na hora que nós estamos livres dos padrões sociais, né? Porque a gente vive muito aparência também, né? Claro. A gente faz muita coisa porque todo mundo está fazendo. Exato. E aí, como que ela trabalha os sentimentos dela nesse processo de aceitação da morte? Entendi. É muito... E o filme é uma comédia, então ele é muito divertido. Isso é legal, porque não fica pesado, não fica assustador. Não. Tem gente que tem medo da temática, né? E uma coisa que tem nesses filmes, basicamente em quase todos que eu costumo indicar, são filmes, como eu falei, que não tem nada a ver com o espiritismo, mas que às vezes os conceitos doutrinários são mais corretos do que de alguns filmes chamados de filme espírita. Tá. Você consegue Porque dar um não tem exemplo? doutrinação. Tá. Não tem doutrinação. Eu não quero ensinar a doutrina. Tá. Eu só quero mostrar as coisas. Entendi. Vou usar elementos ali no filme. Tá. E essa forma de mostrar, às vezes ela é mais próxima do que a gente estuda como espiritismo do que nos próprios filmes espíritas, que acabam romanceando, às vezes, algumas coisas para deixar mais bonito. Entendi. Sabe? Deixa eu ver se eu entendi, ó. Eu convivo desde pequeno com muitas pessoas que são espíritas. Então, eu tenho interesse, tenho uma certa familiaridade, mas eu não entendo. Então, peço até desculpas se eu usar uma expressão errada. Mas eu vejo que existe um incentivo mesmo, essa é a palavra, em torno da caridade. Então, assim, muitas ações sociais, campanhas desde doação de alimentos, de roupa, mas também, assim, vamos ajudar a ensinar uma profissão e tal. Nesse sentido, a gente poderia, por exemplo, pegar o filme Corrente do Bem, que é aquele filme que ele tem que pegar... É que quando eu falo de doutrina, eu estou falando de conceito fundamental. Tá. Então tem que ter aquela base que você falou no começo. Eu não estou falando, por exemplo, você tem o filme da vida do Chico, você tem o filme da vida do Arigó, que é um personagem, foi um médium importantíssimo. Mas nesses filmes, às vezes, a gente acaba querendo conduzir as pessoas a fazerem o mesmo. Entendi. A colocar como exemplo. Tá. E todos nós estamos em evolução, então todos nós erramos. Cada um tem uma história única. Tá. E mesmo A Corrente do Bem é um filme que nem pus na minha lista, desculpa. É bem focado realmente na caridade. E aí eu vejo a caridade como uma prática dentro da doutrina. Entendi. Mas o fundamental na doutrina é o estudo. Porque eu só vou entender como se faz a caridade se eu souber direitinho o que é a caridade. Entendi, olha só. E muitas vezes, dar a cesta básica não vai resolver o problema de ninguém. Claro.
O que vai... Tem o seu valor, né? Tem o seu... Claro, a gente tem que primeiro atender a pessoa na sua necessidade essencial. Não urgente, sim. Tá? Mas, não obrigatoriamente, eu, Kátia, vou evoluir dando cesta básica para alguém. Entendi. Então, eu trabalho mais pelo aspecto da evolução de cada um, né? E isso é pelo estudo e pelo autoconhecimento. Ô, Kátia, eu até achei que ia estar na nossa lista, eu sempre associei um filme com o espiritismo, que é o Ghost. Então, mas o Ghost é um clássico. Sim. Esqueci de pôr na lista que a gente conversou Eu achei que você tinha algum antes. problema com ele. Nenhum. Tá. Aliás, o Ghost é um dos filmes mais perfeitos dentro de processo mediúnico, apesar dos exageros que Sim, tem uma romantização. E né? tem algumas coisas no Ghost que são, para quem é de fora e não conhece doutrina, são chocantes. Tá. Como a hora que o assassino, que os espíritos que o mataram, são sugados pelo asfalto. É verdade. Aquilo, para muita gente, é um absurdo. Ah, foi para o inferno. Não, espírita não tem inferno. Tá. O que existe é nível de consciência. Por que eles são sugados pelo asfalto? Porque eles foram para o local condizente com o padrão vibratório deles. Tá. Que é baixo. É muito baixo. Olha que interessante. Eu acho, Quando a gente está associa com o inferno. raiva... Então, mas quando você está com raiva, como você se sente? Nossa. Lá no fundo, Claro, né? fica tudo escuro. A gente até fala, no fundo... E outra, é um peso, Porque nós estamos vibrando em faixas de fluidos, ou... a palavra não é perfeita, mas é o mais usado, de energia muito densa. Tá. A hora que nós estamos felizes, nós estamos voando. Nós estamos levitando. Por quê? Porque a energia, a palavra que a gente usa no espiritismo é fluidos. Os fluidos que eu estou trabalhando são elevados. Tá. E você, então, uma das questões talvez seria você buscar esse fluido, essa energia... Positiva sempre. Positiva. Não, quanto melhor seu humor... Cultivar. É claro, Tá. é a melhor forma de nós evoluirmos sem sofrimento. Tá. Agora, tem um Ghost modernizado que está na Netflix, que é E a Vida Ainda Estou Aqui. Tá. Ah, o mesmo nome do filme brasileiro. É, o mesmo nome, mas acho que ele é anterior. Tá. É uma jovenzinha e um jovenzinho. É bem parecido com o Ghost. Eu brinco que é um Ghost contemporâneo. Tá. Porque o Ghost é da década de 80, eu acho, né? 80, 90. Acho que é 90. O Peter Swayze tinha 15 anos. Nossa, novinho. É Demi Moore, né? Demi Moore, Whoopi Goldberg. Nossa, Eu adoro. não é o Peter Swayze? É Patrick Swayze? Patrick Swayze. O Peter é o primo dele. Ah, perdão, desculpa. Eu não sou uma expert em cinema como você. Eu confundo tudo também. Eu sei que é o Swayze, eu sei que o sobrenome dele é Coloquei Swayze. na tela para vocês. Isso, olha olha, ele isso. tinha 15 anos aí, gente, olha. Nossa, que novinho. Novinho. E a que faz o papel da médium, que é a vidente, tem uma coisa muito legal, porque ela começa... ela é, na verdade, uma mistificadora. Ela explora a ignorância das pessoas. Sim. E durante o processo, ela descobre que ela é médium. É verdade. E aquilo é muito engraçado. É o Whoopi Goldberg, né? A Whoopi Goldberg. Aquilo, obrigada. Esse filme é lindo. Nossa, é que lindo. legal. Olha, não lembrava que ela faz o filme, gente. E é muito legal, porque ela descobre que ela é médium. A hora que ele a toma, né? Sim. Que, na verdade, aquilo é o exagero. É uma romantização, né? Não, em algumas correntes de seitas e religiões que trabalham com mediunidade, até chamam o médium de cavalo. É verdade. Já vi então, essa você expressão. tem um choque. Sempre vai ter um choque do desencarnado com o encarnado, né? Mas o choque fluídico, né? Assim, você está lidando em dimensões diferentes, né? Desculpa, estou sendo técnica, Não, mas... eu estou interessadíssimo. Mas a forma que ele a toma, né? É como se fosse, assim, é de uma violência. Eu ia falar isso agora, é um pouco agressivo, né? É violento o processo. Mas ali ela descobre que ela pode... que ela é médium e não sabia. E aí, o que ela mostra pra gente? Que ela já recebia influências externas. Ela só não tinha controle sobre isso e ela não percebia que ela era inspirada. Olha só. Pra ela só estava mentindo. Ela aplicava golpes, né? Não, ela era uma trambiqueira, do pior tipo, né? E aí ela começa a descobrir que, quando ela dá o cheque pro
Para Cruz Vermelha é ótimo, né? Não lembro. Como que é? É uma cena. Ela acaba doando, acho que é um cheque que ela doa para Cruz Vermelha e ela fica ela ensaiando se ela vai dar, se ela não vai dar. É muito bom. É muito bom. É assim. muito bom. Então, agora, esse que eu tô falando, que Ainda Estou Aqui, é lindo. Mas é um ghost. A menina, inclusive o casal é lindo. Tá na Netflix. E é muito bonitinho, porque quando eu assisti, eu falei assim, nossa, é um Ghost redesenhado, revisitado. É igualzinho. É o Ghost realmente... Agora, tem um outro da década de 70, que ele tem alguns equívocos sobre processo reencarnatório, sobre o processo da reencarnação em si, mas é de um livro, agora, desculpa, eu não vou lembrar o autor, mas chama Reencarnação de Peter Prude. Foi um livro que fez muito sucesso na década de 70, e de tanto sucesso que ele virou filme. E virou filme de grande bilheteria. É um professor universitário que tem visões da encarnação passada, e aquilo começa a virar um problema na vida dele, ele vai procurar médicos, tudo isso. Ai, adoro. Eu também. Vai procurar médicos e acaba sendo... vai parar num médico que aceita que ele está tendo visões da encarnação passada. A gente tem grandes cientistas que estudaram isso, como Ian Stevenson, e hoje tem um cara que tem até uma série que é discípulo do Ian Stevenson, que estudaram isso academicamente, né? Nós temos a reencarnação estudada, a memória de vidas passadas, estudada de forma acadêmica. Inclusive, aqui no Brasil, tem na Universidade Federal de Juiz de Fora um núcleo que chama NUPES, que é Núcleo de Estudos de Espiritualidade e Saúde. É um trabalho seríssimo feito na academia. Nós temos aí várias iniciativas nesse sentido. Que são pouco conhecidas. Mas ele acaba encontrando um médico e começa a perceber que ele está tendo mesmo visões do passado. E o filme é muito legal, porque ele vive essa vida, essa encarnação, com todas aquelas reminiscências. E ele vai... esse filme a gente só acha no YouTube, sou franca. Que pena, né? Não é um filme... É filme antigo, então você não acha. Eu acho isso péssimo. Tem um cineasta espírita que chama Oceano Vieira de Mello, que ele que trouxe, inclusive, esse filme para o Brasil. Ele vendia o DVD, inclusive, do filme. Mas ele acaba... encontrando a filha que era da vida passada dele. Que legal. É muito legal. E ele se apaixona pela menina. Esse é A Reencarnação de Peter Prude. O filme é muito bonito, muito bonito. E o problema dele tem um lado aí da vingança da mulher que o matou. E ela vai tentar matá-lo de novo, porque ela tá viva ainda. Não ele se vingar dela. Não, porque ela começa a reconhecer ele como namorado da filha, a coisa começa a virar um enguiço na vida dele. O filme é muito legal, porque mostra, inclusive, o quanto é difícil, porque as pessoas falam assim, eu adoraria lembrar o que eu fui no passado. Não queira, porque a gente tá aqui, né, amigo que guarda o outro no potinho, aí a gente descobre, claro, para quem acredita na encarnação, que, sei lá, 5 encarnações atrás nós demos alguns golpes. Inclusive, eu queria até ver se você consegue me pagar aquele dinheiro que eu te emprestei em 1942. 42 já estava quase reencarnando. É melhor você lembrar daquele do século XVI. Que era moedas de ouro, De quando a gente era pirata. Kátia, a gente foi pirata. É isso. Eu tinha esquecido. Então, a gente fala isso muito como brincadeira. Claro. Mas a história da humanidade é a nossa. Sim. Se eu sou reencarnacionista, a história da humanidade é a minha. E eu não estava do lado bonito da história. E se você nega a tua realidade hoje, vou te dar um exemplo muito, muito besta. Eu acordei hoje sem voz. E no dia que eu vou gravar várias entrevistas aqui no estúdio. E que é uma mudança de etapa para você, né? E aí o que a ansiedade assim, faz com a gente? Pois é, aí eu fiquei nisso. E aí no carro, vindo para cá e tal, fazendo as minhas orações e reflexões, eu falei assim, é para eu apresentar assim, rouco, com essa voz da Daniela Scarelli. É para eu apresentar. Então, se a gente nega...
tem um processo de aceitação, né, do que a gente está vivendo, até para você conseguir mudar. Se você vive negando a tua história, os teus talentos, as tuas batalhas, você vai passar pela vida, sabe? Entrar por uma porta e sair pela outra. Né? E eu acho que a reflexão do Espiritismo, pelo menos nas conversas que eu tenho com quem segue a doutrina, tem muito disso. Assim, olha, hoje eu posso ser melhor do que eu fui ontem. É o entendimento. Exato. Eu não gosto de trabalhar com a palavra aceitação. Eu prefiro trabalhar com entendimento. Entender o que eu estou fazendo aqui. Eu não estou aqui para ser feliz, eu estou aqui para evoluir e aprender. E eu não tenho como evoluir sem aprender e com um detalhe muito importante, sem mudar de opinião. Sim. Porque como eu vou evoluir se eu não mudo de opinião? Sim. E é difícil. Não, é impossível. Né? A gente vira um teimoso resistindo a todo um processo. Né? Tem um filme que também não é de grande bilheteria. Ele, na verdade, foi feito nos Estados Unidos e não fez o sucesso que esperavam. É uma história verídica de uma irlandesa que tem memórias da vida passada. O filme chama Minha Vida na Outra Vida. O Oceano, que eu falei, Oceano Verde de Mello, que trouxe esse filme para o Brasil. O Oceano, na verdade, ele tem alguns filmes de biografia de personagens espíritas, mas ele foi dono de uma grande distribuidora de cinema. Que legal. Então, ele distribuía os filmes e ele trazia filmes que ele achava interessante pela temática. Então, tem o Peter Prude e tem esse Minha Vida na Outra Vida. Esse Minha Vida na Outra Vida é a história de uma mulher que já está na menopausa, entrando na menopausa, e ela engravida. E ela começa a ver um lugar. E ela começa a ter todo um processo complexo. Ela acaba... A mãe a ajuda, ela é arquiteta, ela começa a desenhar o lugar. Olha. A mãe a ajuda a localizar aquilo no mapa. Ela vai parar na Irlanda. A história é verídica. Inclusive, o Oceano, nos extras do DVD, do filme, ele faz uma entrevista com a mulher que é a real. A real. Uau! Ele faz uma entrevista com a real. O filme é fantástico. Eu quero assistir esse. E ela não é espírita, ela não é nada, entendeu? Ela passou por aquele processo. E ela reencontra os filhos da encarnação passada. Que bonito. O filme é lindo, é triste. É aquilo que você se debulha em lágrima. E tem todo o processo. Ela vive nos Estados Unidos, um país altamente materialista e de herança toda presbiteriana, né? E é protestante, na verdade, né? Isso é complexo, inclusive porque no protestantismo é uma das doutrinas mais materialistas que a gente tem, né? Porque o estar bem com Deus é estar rico. É prosperidade. É prosperidade. Os Estados Unidos se construíram dentro desse conceito religioso. Porque não é um conceito materialista, é um conceito religioso. Né? E ela acaba tendo... O marido acaba tendo uma certa dificuldade em aceitar. O filho, ela já tem um filho aborrecente, adolescente, que trabalha isso muito melhor. Ela, durante a gravidez, ela acaba indo para a Irlanda para conhecer a família da encarnação passada. Que interessante. E é verídica a história. Esse também não está fácil de achar. Não está. Mas se você tiver interesse, se alguém tiver interesse, só falar comigo, eu falo com o Oceano, eu tenho a honra de ser amiga dele. Que legal. E consigo que ele dá o caminho das pedras para... Porque atualmente ele dá um link, né, para você ver o filme. Sim. Mas tem um outro aí que está no dia a dia da Netflix, que trata também de um outro assunto. Desculpa, vou mudar um pouco de... Por favor, vamos lá. Que é a experiência de quase morte, né? Que é um assunto que é comum hoje em dia, tem a ver com coma, né? O processo de coma. E esse filme chama E Se Fosse Verdade? É um filme muito legal, é uma médica que entra em coma e a família aluga o apartamento dela, acho que o cara é arquiteto. E ela está em coma. E ela continua frequentando o apartamento como se ela estivesse morando nele. E ele começa a ver a moça e eles brigam. Ele vê ela como se ela Ele vê como se ela... Vê como eu estou vendo você. Ele vê. Né? O filme é fantástico. Depois ela sai do coma.
Tá. Mas não vou contar mais. Tá. A gente meio que imagina. É romance, né, gente? Tá. Mas é um filme muito interessante, porque a experiência de quase morte é um outro tema que prova que o espírito tá ali. Aquele corpo, porque a gente lidava com o coma muito naquele sentido de que o espírito não sente, não vê. Hoje a medicina não aceita mais isso, né? E a gente tem todo mundo já teve alguma experiência... É verdade, tem muito relato. Sobre isso. E o filme mostra o cara interagindo com ela e ela sabendo que ela tá viva. E ela não acha que ela tá em coma. Ela tá viva e aquele apartamento é dela. Então, ele mostra alguns aspectos, inclusive a sensação de posse com relação às coisas materiais. Sim. Né? Mas é a relação de espírito com espírito. Que é disso que o espiritismo trata, né? O filme é bonito. Porque o que eu gosto desses filmes é que o filme é bem feito, as pessoas são bonitas, né? Os ambientes são bonitos. Aí o pessoal fala assim, mas tem cena de sexo, tem... Fala assim, gente, isso é vida. Faz parte da vida. Isso faz parte da vida. Não tem que ser aquela coisa de mosteiro. Aliás, fica quieta, né? Vou falar da religião dos outros. Com uma lista muito boa. Eu queria te recomendar um filme, se você ainda não viu. Para depois a gente sentar num café e falar. Em português se chama Sombras da Vida. Acho que eu não assisti. Ele não é um filme de terror, ele é um drama. Inclusive, quem faz é um casal também. Me lembrou muito essa história da arquiteta. O Casey Affleck, que é o irmão do Ben Affleck, ele faz o namorado. O filme inteiro, ele está com um lençol na cabeça. Aquele fantasma clássico. Sei. Com 2 olhinhos aqui. Sei. E ele fica vagando. Ele falece ele morre logo no começo do filme. E ela está com muita dificuldade de lidar com o luto. Do jeito que você está falando, É eu lindo, tenho a impressão mas que eu assisti. É lindo, assim, de uma maneira que dá vontade de sair na rua e abraçar alguém, assim. Porque eu vou procurar. ele fica ali e a presença dele interfere no... É Sombras da Vida? Sombras da Vida. Em inglês é a Ghost Story, mas essas traduções. Tá. Ele não é difícil. Tá em plataforma? Não sei, a gente pode até checar aqui. Não, depois eu vejo. E colocar na versão final do vídeo para as pessoas acharem mais fácil. Mas é muito bonito. Tem um novo que entrou também na TV da Apple, que chama Eu Não Assisti, Eternidade. Tá. Que é uma mulher que fica viúva e casa de novo e fica viúva de novo. E aí ela morre. Tá. A hora que ela morre, ela tem que escolher entre os 2 maridos. Porque os dois estão... Interessante. Um está esperando ela há muito tempo e o outro morreu recentemente. Eu não assisti. Então, assim, eu estou falando o que me contaram. Está na minha lista. Mas você sabe que eu estou num fechamento maluco. Nem sempre eu consigo ver os filmes no ritmo que eu gosto. Então, falaram para mim que a pessoa, inclusive, não é espírita, nada, e achou muito bonitinho. É um romance também. Mas essa possibilidade de você encontrar com as 2 pessoas depois... É interessante. É como aquelas 5 pessoas que você encontra no paraíso, né? Aquele filme é lindo. Não sei se você já assistiu. Nunca vi. 5 pessoas que você encontra no céu. Tá. É um filme bem bonitinho. É um homem também que desencarna e ele vai encontrando pessoas. Você trouxe filmes de muitos gêneros. De muitos gêneros. Eu amo filme de terror, inclusive. O seu sentido tá aqui, ó. Você assiste filme de terror ou não? Não, terror eu não gosto. Eu não gosto exatamente pelo padrão vibratório. Tá. Eu me sinto mal. Tá. Não que essas coisas não existam. É que o que se acessa nesses processos me faz mal. Entendi. São regiões muito, muito densas. Entendi. Então, isso não me faz bem. Mesmo esse filme, essas coisas não é algo que me faz bem. Entendi. Para mim funciona muito como uma catarse, sabe? Cada um. É uma limpeza, assim, sabe? Eu vivi essa emoção aqui e sei que agora não tem um serial killer na minha casa. Quer dizer, acho que não tem, né? me dá um relaxamento. Ontem, aliás, eu estava assistindo na Netflix a série, eles fizeram o canal lá cheio com todos os filmes do 007. Que legal, eu adoro. Só que vai sair do ar dia 20, eles vão tirar agora em 20 de abril do ar. E ontem eu estava assistindo aquele Viva ou Deixe Morrer. Sim, é o Pierce Brosnan, né? É É ele ainda. Acho que é. Não, já é Roger Moore.
Ah, olha só. É Roger Moore. É de 73, eu acho. Ah, nossa, então... Não, começa com... Em 63... É o Sean Connery. É, com o Sean Connery. É. Aí tem um cara que eu nunca tinha ouvido falar, que fez um filme, Tá. aí volta o Sean Connery e agora esse é o Olha. primeiro do Roger Moore. Olha só. E o que eu acho fantástico é que os efeitos especiais naquela época, mas sem imaginar o trabalho que os caras tinham para fazer aquelas Pois é. coisas, hoje em dia parece fácil, né? Nossa, hoje em dia até a gente consegue. Mas a inteligência artificial faz pela gente. Facilitou Mas muito. você vê os efeitos, e o 007 é cheio de efeitos. E um filme que se passa numa ilha, não é caribenha, mas é uma ilha que tem voodoo. O filme tem muito de voodoo. Tá. Então, só aquelas imagens já me incomodam um pouco. Entendi. Eu falo assim, a coisa pode ser mais bonita. Tá. Né? E tem um filme que eu gosto de indicar também, até comentei com você antes, que chama As Loucas. Ele estava na Netflix, não sei se ainda está. É uma aristocrata do século XIX, uma moça bonita, rica, tudo aquilo que tem direito, que vê espírito. E a família é interna num hospício. O filme, na verdade, o objetivo dele é mostrar como era a vida das mulheres num hospício no século XIX. Ok. O filme é pesadíssimo, para quem gosta de filme de terror. Eu gosto. Ele é denso, ele é pesado, tem cenas extremamente terríveis de estupro de paciente. Não. E assim, cenas muito reais. O filme é muito escuro. E essa moça, ela teve contato com a obra de Allan Kardec, que é quem organiza a doutrina espírita, né? O espiritismo surge, aliás, 18 de abril de 1857, Olha só. é o dia do lançamento do Livro dos Espíritos, Olha. que a gente comemora como surgimento, entre aspas, do espiritismo. Não sabia disso. 18 de abril. Estamos chegando à data. Sim. E ela conhece um pouco, porque ela estudou, ela teve contato com a obra de Kardec. Então, ela sabe que aquilo é um processo mediúnico. Mas a família, a sociedade, não sabe. O pai é interna. Uau. Quantas histórias não devem ter acontecido? Mas até hoje tem muita gente que toma muito remédio porque vê gente. Porque vê morto. Tá? Nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com a morte. É verdade. Nós não sabemos lidar com a morte, porque para nós a morte é perda. E aí eu falo, a gente vê o tamanho do nosso egoísmo, porque a gente prefere a pessoa doente numa cama, passando muito mal, porque ela está aqui, do que ela parar de sofrer. Né? E, claro, também não defendo a eutanásia. Aliás, tem alguns filmes sobre eutanásia que são muito legais também. O Mar Adentro, não. Maravilhoso. Esse aí é incomparável. Para mim, é o melhor. Acho que foi um dos primeiros também, né? Pelo menos que viralizou. E é legal ver a americana mudar de opinião. Aquilo é fantástico. Porque sempre... Tem um moderno aí que eu particularmente não gosto, que é o que eu era antes de você. Eu sei. Eu particularmente não gosto daquele filme. Tá. Eu vejo ele passa muito a ascensão social, aquelas coisas que me incomodam. Mas o Mar Adentro... Aquela cena, sem entrar muito em spoiler, mas não tem, é um filme antigo, né? Mas, assim, o papel dos amigos na decisão que ele quer tomar. E como ele fala assim, nenhum amigo é responsável porque cada um fez uma parte do processo. E a família dele, né? Sim. E você vê por que ele está naquela condição. Isso demora para mostrar. Aí a gente vê o que a imprudência pode fazer com a nossa vida. E aí o pessoal fala assim, é fatalidade. Eu falo assim, que fatalidade? Ele pulou da pedra porque ele quis. Eu pensei nesse filme essa semana. Por causa dessa cena do mergulho. Então, assim, ele não tinha que mergulhar. A gente faz alguns lazeres altamente perigosos. Sim. Eu sei de pessoas que desencarnaram fazendo rapel. Eu conheço uma pessoa também. E não precisa fazer isso, porque a gente precisa de tanta adrenalina na vida. Né? Para mim é um questionamento. Eu não estou sendo moralista, pelo amor... Não imagine, quem está ouvindo, não imagine isso nunca. Porque a última coisa que eu me considero é moralista. Não, você me não conhece, você sabe e fica disso. de pergunta para a pessoa responder para ela mesma. Sim, por que eu preciso de emoções tão fortes? O que está me faltando na vida para eu precisar pôr minha vida em risco? Sendo que a gente está indo contra uma coisa que é natural, que é a lei da sobrevivência.
Nosso instinto natural nos leva à sobrevivência. Sim, a fugir do perigo. A fugir do perigo. A hora que eu me exponho ao perigo, tem alguma coisa que não fecha na equação. Né? E eu acho legal a pessoa se perguntar. Talvez ela não vai conseguir responder. Mas, assim, alguma coisa... então procura terapia. Por exemplo, ou procura você para conversar. Não sei se essa é uma boa recomendação. Assim, olha quantas coisas boas você trouxe aqui. Mas esses filmes, eu realmente acho que... Esse As Loucas é um filme que mostra pra gente o que era viver num hospício. A gente não pode esquecer que aqui no Brasil, aqui pertinho, a gente teve o Juqueri, aqui em Franco da Rocha, né, do lado de São Paulo. E em Socorro, tem um que foi hospício também, que inclusive é um hospital espírita, que serviu já de cenário para alguns filmes. Ele sempre trabalhou a loucura dentro dos conceitos espíritas. Então, não era tão trágico quanto esses hospitais. Sim. Mas as pessoas ficavam aprisionadas em ambientes hospitalares, inóspitos, né? E é complicado. O Juqueri era um hospício público, né? A gente tinha as penitenciárias, né? Aquele Silêncio dos Inocentes até mostra um pouco disso, né? Como que... Agora, no século XIX, isso era muito pior, né? Inclusive, porque a medicina era muito menos evoluída. Claro. E as ciências da mente também, né? A gente não pode esquecer Freud, esses caras... É recente. É recente, são do século XIX. A história da humanidade é recente. É recente, então é muito pouco tempo. Nesse NUPES que eu falei, tem um psiquiatra que chama Alexander Moreira Almeida, que ele, inclusive... tem artigos publicados sobre espiritualidade e saúde, inclusive em revistas científicas internacionais. Ele é um cara jovem, que ele é psiquiatra e ele trabalha com esses assuntos. É bem interessante, porque hoje a gente tem avanços aí fantásticos na medicina. Mas As Loucas é um filme que vale a pena conhecer. Mas um dia, olha, assim... que você está muito afim de assistir. Esse é pesado, né? Pesado. É muito pesado. Não é para assistir e dormir, não. Porque você depois tem que ver uma comédia. Eu acho que eu vou começar com E Se Fosse Verdade, Eternity. Não, assiste As Loucas e depois você assiste Esticando a Festa. Eu vou começar pelo Esticando a Festa. Eu gostei muito dessa... baladeira. É muito sinopse. legal. É muito legal. Ou para terminar, ou antes de terminar, se alguém quiser conhecer mais sobre a doutrina, você tem algum site ou livro que você recomenda? Olha, eu recomendo as obras de Allan Kardec pela ordem. Legal. Né? Começando pelo Livro dos Espíritos, aí tem o Livro dos Médiuns, que, na verdade, o Livro dos Médiuns não ensina ninguém a ser médium. Ele é um material pedagógico de explicar o que é a mediunidade e os tipos de mediunidade que existem. Que legal. Ele é pedagógico. É um manual... é como você pegar quais as doenças que existem. Entendi. Então, eu vou lá... É como um dicionário, na verdade. Mas não é um dicionário. Tem muito conceito ali. Os conceitos doutrinários sobre mediunidade estão no Livro dos Médiuns. Tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte moral. Mas depois tem um livro que é um dos menos lidos e, para mim, é um dos mais fantásticos livros que tem na doutrina, que é o Céu e o Inferno. Na primeira parte, você tem textos explicando o que é o céu, o que é o inferno, o purgatório, a visão espírita de tudo isso. Que a carne não é fraca, que essa frase não é a carne que é fraca, é o espírito. E todos os conceitos espíritas ali sobre esses pontos básicos de todas as civilizações, né? De toda a história da humanidade. Aí, na segunda parte, que é a parte que eu acho mais interessante, são evocações, são comunicações de espíritos sobre como eles se encontraram depois da morte. Que legal. E é do Kardec. É do Kardec. Tá. E tem espíritos felizes dentro do conceito aqui do que é felicidade na Terra, tá? Não de espírito, porque tem um outro tipo de espírito feliz que é quase espírito puro. Então, a gente tem aí dois padrões. Eu estou sendo muito técnica, né? Desculpa. Não, é interessantíssimo. Eu te ouviria falar uma hora a mais. Então, ele tem os espíritos felizes, depois vem sofredores. Então, vai tendo lá as evocações
E até chegar ao que eles chamam de criminosos arrependidos. E aí tem o quinto livro, que é a Gênese, que ele estuda as causas, a Gênese, né? A Gênese material e espiritual, os milagres e as predições, os milagres de Jesus. Porque o espiritismo é cristão. Eu acho muito importante deixar isso claro, porque para muita gente a gente não é cristão. Né? Nós acreditamos em Jesus. Mas não Jesus como Deus. Tá? Como um espírito como nós, que chegou à condição de pureza. Tá. Só isso. Que a nossa destinação é sermos Cristos. Isso é de melhor autoestima, hein? Isso é muito bonito. E depois, no final, tem as predições da terra regenerada, que corresponderia a Jerusalém ressurgida, pegando lá o Apocalipse de João, no Novo Testamento. Inclusive, nós estudamos a Bíblia e estudamos o Novo Testamento. O Evangelho segundo o Espiritismo não é a Bíblia do Espírita. Ele é o Sermão do Monte comentado dentro de olhares espíritas. Mas é só um trecho do Sermão do Monte, não é nem o Sermão do Monte inteiro. Quando você vai em Mateus, o Sermão do Monte é muito maior. Entendi. Então, é a parte, por isso que a gente chama na parte moral. Kardec pega o código moral de Jesus, não o cotidiano, mas o moral mesmo. O amar ao próximo como a si mesmo, ser bom, cumpridor das leis, papapá. E isso é comentado por ele, por espíritos, dentro dos conceitos espíritas. Olha, isso é muito interessante. De verdade, eu ouviria você falando uma hora a mais sobre isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ver muitos desses filmes. E depois a gente toma um café junto, eu vou amar. E quem quiser te seguir nas redes sociais... Eu pouco frequento rede social, porque eu quase não tenho tempo. Tá? Mas eu tenho o Instagram, Kátia Penteado Espírita, e tenho o Facebook, Kátia Penteado Espírita. Perfeito, ótimo. Os dois. É que tem o profissional. Mas, gente, eu nem posto nada, vou ser franca. Mas agora você vai começar a postar, porque as pessoas querem saber sobre isso. Você trouxe muita coisa boa. Eu não tenho tempo. Eu trabalho muito. O que eu tenho é um grupo de estudo online que a gente estuda obras. Ele chama, inclusive, Grupo de Estudos Espíritas Entre Amigos, mas ele não tem site. Mas a pessoa pode te seguir e falar, oi, Kátia, como que pode entrar no Messenger, essas coisas, falar comigo. A gente estuda obras de pensadores do Espiritismo, não obra psicografada, nós não trabalhamos com obra psicografada. E estamos estudando agora, por exemplo, um cara que chama Ernesto Bozano, que foi um cientista importante, inclusive no começo do século XX. Tem muito cientista que era espírita, né? A gente não sabe disso. Que legal. Muito. Kardec era um intelectual importante no século XIX. Ele participou ele era um pedagogo que participou do movimento, ele chamava Leon Hippolyte Denis Arriveil. Ele participou da mudança do movimento educacional, do ensino educacional na França. Que legal. Ele era um parisiense, ele era de Lyon, mas ele vivia em Paris, um educador importante na época dele, tá? Ele adota um pseudônimo, que é celta, inclusive. Mas a gente tem Charles Richer, que ganhou o Prêmio Nobel, estudou o Espiritismo. Então, a gente tem aí... A gente estuda esses caras nesse curso e estuda pensadores mais atuais. Inclusive, hoje tem muita gente fazendo trabalho na academia, trabalhos incríveis na academia com temática espírita. A própria PUC, no curso que ela tem de mestrado em... acho que é Ciências da Religião, muitos espíritas fazem mestrado na PUC sobre temas espíritas. Que legal. Nossa, isso é um avanço fantástico. Você abriu a minha cabeça assim, para muita coisa. E eu te agradeço demais, porque além da nossa amizade, todas as vezes que a gente conversa é uma aula. E agora eu lembrei que você já tinha falado desse filme da arquiteta. Você fez a generosidade de vir aqui num sábado, sair da sua casa... Você não imagina a minha alegria de estar aqui. Então, vem cá. Obrigada, eu te amo, você sabe disso. Obrigada. Estou até emocionada. Eu também. Eu espero que você goste do episódio, que você se anime a compartilhar. E vou divulgar. Já avisei algumas pessoas que eu ia estar aqui hoje. E se anime a compartilhar mais em rede social, porque o teu conhecimento, ele é enorme, que tudo venha em dobro para você. Eu sei que você faz de coração e eu te agradeço também de coração. Obrigada, meu amor. Obrigada. Para você que acompanhou esse episódio especialíssimo com Kátia Penteado, fica aqui também a minha gratidão e eu te dou um spoiler. Na sequência, nas próximas semanas, a gente vai ter outras conversas tão maravilhosas quanto essa. Não vai ser fácil, mas a gente gosta do desafio.
Eu espero você no próximo episódio. Até lá. Nossa, eu tô emocionada. Vem cá, para. Eu vou chorar.